a acreditar que os jogadores entendiam o que o Diniz queria colocar em campo. Mas como é que não conseguiam executar? Porque executavam, é essa ruindade aí, é porque a gente não acompanhava de perto. Eu de verdade que eu tô começando a acreditar que o trabalho do Diniz, ele foi salvo realmente pelo Valência. O Valência fez o Diniz ser o Diniz que foi rotulado. Você sabe que lá no Sul eles falam muito isso? Foi rotulado. É o discurso que favorece, né? Não, o valor. Lá no Sul. É isso. Mas vamos lá. De verdade, eu acredito que, olha só, o Diniz no São Paulo também foi algo parecido. Conseguiu, só que lá tinha um desempenho melhor, conseguia resultados e depois ele perdeu a mão naquela situação do Perninha e do Tietê. Aí cai tudo. No Fluminense, o ponto real é esse. Pegou o Cano no seu melhor ano, num ano glorioso, pegou o retorno do Marcelo, que naquele momento o Marcelo desempenhava um futebol que aqui para o futebol brasileiro também sobressaía, pegou um Ganso iluminado, pegou um André que tem uma saída de bola perfeita, que tem uma movimentação tática muito boa e pegou e entregou muita coisa pra ele. Depois que ele foi perdendo, tinha um Nino, depois que ele foi perdendo peças pós-Libertadores, a gente viu um Diniz segurando o Fluminense na lanterna do Campeonato Brasileiro. Tem um desempenho tenebroso, horrível, não conseguia mais colocar suas ideias em prática em um time que ele já conhecia. Aí ele vem pro Cruzeiro em setembro. Quando se traz o Diniz em setembro, pode preparar que no meio de temporada ele mesmo já falava, a gente precisa conhecer. Mas nesse caso nem no início, né, Elton? Não, exato. Aí agora, eu acho que agora é um momento de reflexão para o Diniz, para ele pegar e dar 2 passinhos para trás no que ele pensa sobre futebol, porque no sábado ainda ele foi salvo de uma derrota, e eu explico esse ponto na seguinte situação: quem entraria naquela altura do jogo era o Wallace. Valu pode estar aqui, acompanhou o jogo de perto, o Wallace entraria no lugar, e não o Lautaro. A substituição, o Wallace chega a levantar, se posicionar na linha, ele entraria naquele jogo. Alguém ou uma voz veio na cabecinha, ou a voz da consciência, da pequena consciência que o Diniz tem, veio falar: oi, não coloca o Wallace não. Ou foi o grito das arquibancadas, alguém gritou nas costas dele: o Wallace não, coloca atacante. Aí ele colocou o Lautaro pegou e salvou o Cruzeiro de uma derrota. Mas é inacreditável o desempenho ou não desempenho do Fernando Diniz. Fernando Diniz, se eu pudesse te dar um conselho, tira um tempo pra você, vai refletir, não pegue um trabalho agora, porque de verdade, o Cruzeiro te colocou nas mãos um grande elenco que foi formado até com seu auxílio, e aí você entrega um futebol pífio que piorava rodada a rodada, e ficar abraçado em grandes momentos contra o Atlético tinha chegado de viagem, tinha 36 horas e entrou em campo contra o Cruzeiro. Vamos parar e pôr a mão na consciência. Mas foi o que restou, né, Elton? É o que ele tinha que se apegar, e eu concordo com você que era muito pouco se apegar nos 3 primeiros jogos. O São Paulo, início de temporada, aliás, o São Paulo que venceu ontem muito bem o Corinthians, já com mais semanas de trabalho, e também o Atlético, que estava fazendo seu primeiro jogo com menos dias de trabalho, e o Tombense. Foi o que restou pro Fernando Diniz se apegar nesse final. Eu sei que a gente talvez ainda deva entrar no jogo, mas o jogo acaba sendo uma coisa secundária diante dessa notícia, né, da demissão do Fernando Diniz. E eu quero chamar a atenção pro departamento de futebol do Cruzeiro, especialmente na figura do Alexandre Matos, que em algumas circunstâncias já disse ainda no Cruzeiro, não vou me recordar exatamente de quando, que a função do CEO de futebol não é apenas contratar jogadores, né? Vai muito além disso. Então, se mostra um erro para mim, já do Alexandre Matos, a manutenção do técnico Fernando Diniz, um técnico que acaba sendo demitido
ainda na terceira rodada do Campeonato Mineiro, uma vez que você teve elementos suficientes dentro do campo para encerrar esse trabalho no ano de 2015. A amostragem do Fernando Diniz ali nos 15 jogos não foi interessante. É importante lembrar que, apesar do Diniz ser um técnico que precisa de trabalho, quando você chega em 25 de setembro com o Cruzeiro em meio a uma quarta de final de Copa Sul-Americana, como ele estava contra o Libertad, onde o Fernando Seabra já havia conseguido um resultado muito importante no Paraguai, a vitória por 2-0. Você tem que ter algum tipo de objetivo a ser alcançado naquela temporada, até porque muito da temporada 2025 do Cruzeiro passava pelaquele final de temporada 2024. O Cruzeiro queria tentar uma vaga na Copa Libertadores, queria pelo menos, se não vaga direta, a vaga via pré-Libertadores. Quando o Diniz chega, ele não consegue alcançar isso nem através da Sul-Americana e muito menos através do Campeonato Brasileiro. Então, será que o departamento de futebol fez o que com o Diniz? Olha, o que você conseguir aqui no final do ano tá bom, porque a gente está prospectando o trabalho para 2025. É claro que é uma ironia, isso não existe no futebol. Se você assumir um time faltando 3 jogos para acabar o campeonato, com certeza, por mais difícil que seja um objetivo ser alcançado, o departamento de futebol desse time vai traçar uma meta para você atingir ou não, mesmo sabendo que praticamente com 3 jogos é impossível. Então, o departamento de futebol do Cruzeiro, para mim, comete um erro crasso, um erro que me lembra muito o erro cometido por Pedro Martins de 2022 para 2023, quando o Pesolano termina a Série B. Só que a diferença, né, é que o Pesolano tinha um elemento. Você olhava pro Pesolano e via, pô, esse cara foi o cara que foi capaz de fazer uma campanha, de tirar o Cruzeiro da Série B depois de 3 anos, mesmo ele falando que está cansado, que está querendo dar um tempo, eu preciso de insistir nesse cara. Quais elementos existiam no trabalho do Diniz para que ele iniciasse a temporada 2025 como técnico do Cruzeiro? Dentro do campo, para mim, nenhum. Em termos de desenvolvimento do time, para você não falar resultadista, qual o grande trabalho? A gente você joga as coisas na minha cara, diferente assim? do time do Pepa, que às vezes víamos alguma coisa e o resultado aí, não vinha. Cedendo, ó. Do próprio não é cedendo, é falando a realidade. Cedendo, não tem nada de ceder. devagarinho. Vamos voltar aqui pro assunto, porque não pode falar o nome Pepa, porque vocês desviam do assunto. Eu só fui exemplificar um pequeno caso. O time do Diniz não tinha absolutamente nada. E mais, não adianta, eu nem sei quem será o próximo técnico, você está trazendo algumas informações de onde o caminho aponta. Independente disso, o Diniz chegou por quê? Por conta do cartaz, né? Por conta do currículo. Foi campeão da Libertadores de 2023. Não é o suficiente para um departamento de futebol que custa tão caro no Cruzeiro apenas contratar jogadores. A gestão do Matos contratou 16 atletas, desde o meio da temporada passada até agora, somando-se os mais 9. Então, o Renato, vamos trabalhar com o nome, que é um dos nomes. O Renato Gaúcho está vindo porque já foi campeão da Copa do Brasil em 2016, campeão da Libertadores em 2017. E o que mais? O critério tem que ser mais fino. As pessoas que trabalham no Cruzeiro, elas têm uma capacidade maior do que simplesmente... Porque o Diniz não deu certo nessa esteira. O Cruzeiro trouxe em 24, Elton. O técnico foi campeão da Libertadores em 23 e não deu certo. Você tem que olhar histórico, elenco e o que ele é capaz de fazer com esse elenco. É justamente isso. Então começa a levantar os nomes, principalmente o nome do Renato Gaúcho. Esse elenco é um elenco que renderia nas mãos do Renato Gaúcho? É o perfil do Renato Gaúcho? Quais outros nomes que o Renato Portaluppi, quais os nomes que o Renato Portaluppi ainda gostaria de ter dentro desse elenco para fazer jogar do modo que ele gosta, do modo que ele quer? Então são os questionamentos que vamos ter agora. Mas o que mais me incomoda em tudo isso é, primeiro, você tem o Fernando Diniz para ser contratado em setembro. Quando você faz isso, você tem que assumir uma responsabilidade. Saber de todas as lacunas que envolve essa questão de contratar o Fernando Diniz nesse momento da temporada. Chega o final da temporada, existe todo aquele imbróglio que todos sabem que o Diniz é demitido, mas não é demitido, aí volta para Belo Horizonte, tem uma reunião com o Pedro, os dois se acertam, Pedro Lourenço, tem a reunião com Pedro Lourenço, eles se acertam e o Fernando Diniz é mantido no cargo. O que mudou
da última rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 8 de dezembro, para agora, eu te falo dia que mudou. 27, eu te falo que mudou. Hoje é 27 de janeiro. Isso. O que mudou? Então me fala. Melhorou o elenco muito, consideravelmente. Muito. E o futebol continuou. Eu acho que continua, acho que tá até pior. Por que eu acho que tá até pior? Porque você tem um retorno de Campeonato Brasileiro, é mais fácil você ter fracasso se o trabalho for ruim num retorno de Campeonato Brasileiro do que no início de estadual, onde a qualidade técnica do adversário é inferior. Né? Mas o ponto que eu quero chegar é da falha da direção de futebol do Cruzeiro. Então eu vou te dizer uma coisa. Existe uma falha da direção de futebol, porque quando você demite um treinador que você bancou na final do Campeonato Brasileiro, dia 8 de dezembro, e você manda ele embora na terceira rodada do Campeonato Mineiro, existe um rombo. Um rombo gigantesco, um absurdo imenso da direção de futebol do Cruzeiro. E você errou de uma forma que talvez a temporada esteja comprometida. Eu acho que é muito cedo pra gente falar isso pelo elenco que está sendo construído. É um erro crasso. Senhores, eu acho absurdo que há uma necessidade de uma mudança de rota no Cruzeiro, e eu preciso direcionar isso. Eu não vou mandar letra. Eu vou falar direto pro Alexandre Matos. Eu não vou mandar letra. Porque a direção é o Alexandre Matos. Claro que é. Ele ganha muito. Nos referindo a ele. Ele ganha muito dinheiro. Mas você está falando só pelo salário que ele ganha? Também. Mas pela carga de responsabilidade que foi colocada nele e o processo de gerenciamento de crise no Cruzeiro, tá uma vergonha. Porque, primeiro, aquela vez do áudio lá, quando o Seabra era treinador. Aquilo chegou de fato ao Seabra? Não chegou. Aquilo foi uma onda. Num áudio e que alguém soltou e tal. Aquilo causou algum tipo de ruptura, até onde eu sei, e não foi na direção que eu busquei essa informação, não causou. Ali era uma questão de que o futebol não acontecia. O Cruzeiro não ganhava de ninguém. Tanto que depois trocou o Seabra e o Diniz chegou, e o Cruzeiro continuou não ganhando de ninguém. Aí depois vem a questão do áudio do Adilson. Que tipo de gerenciamento de crise vocês fazem? Porque o Alexandre Matos, você tem dois caminhos, Alexandre. Como diz o Reinaldo Azevedo, eu não dou conselho para quem ganha muito mais dinheiro do que eu e é muito mais importante do que eu. Mas que tipo de gerenciamento de crise é feito? Porque aparecer quando ganha para falar é muito fácil. Então aparece nos momentos ruins. Ou então você descentraliza o poder dentro do clube e entrega essa responsabilidade para um cara que consegue fazer, que é o seu auxiliar. Então, você entrega, outrora você tinha aí o Edu Dracena, que não tá mais, mas você tem o Paulo Pelaipe, que pode ser um cara importante para gerenciar a crise. E a autonomia, então, será quando que existe? É isso que eu tô dizendo, por isso que eu tô dizendo que descentralizar, porque quando você é uma figura centralizadora, você tem que se garantir. Você achar que você é o pica, não, eu sou o pica, você tem que se garantir. E aí, aparecer só na boa, não dá. A torcida queria uma satisfação no áudio na época do Seabra, no áudio nesse período agora de vazamento de áudio do Pedrinho. Olha o comportamento dos jogadores. Os resultados. Jogador, por exemplo, eu vou dizer uma outra aqui. Depois daquela declaração do Matheus Pereira, de que a proposta está acontecendo, não sei, meu futuro. Pô, você tem que aparecer para falar. Porque senão, cara, fica muito gostoso. Se amanhã o Cruzeiro emplaca uma sequência, ganha um campeonato estadual e começa bem o Brasil, aí começa a aparecer e falar, não. Você é CEO do clube, então você aparece, mete as caras mesmo e fala a realidade, conversa com o Cruzeiro. O que mais nós falamos aqui nos últimos tempos foi de afastar, e aí eu tô traçando um paralelo com o rival, com o Atlético, de afastar o clube do torcedor. Não é o que o Cruzeiro faz, muito antes pelo contrário. Só que quando a direção, no caso Alexandre Matos, não aparece para dar satisfação, vai gerando um monte de especulação que depois vocês precisam ficar desmentindo. Ou seja, o problema vai crescendo sem que ele seja estancado no início. Então, não centraliza, Alexandre, não centraliza o poder. Passa para quem tem capacidade. Se o Dracena saiu, tem outra pessoa aí que possa falar, coloca para falar. O Paulo Pelaipe é um cara capacitado, respeitado, experiente, que pode te auxiliar nisso.
pode te auxiliar nisso. O Pedro, eu não sei se o Pedro Júnior gosta de falar, me parece até que não, ele é um sujeito bem introspectivo. Ele falou só nos Estados Unidos, né, ao lado do próprio Marcos. Mas é bem introspectivo, mas dele, o lance dele é mais de trabalhar ali dentro do clube mesmo, sendo o braço direito o pai dele, que é o Pedro Lourenço, que fala por vezes, sabe? Mas o CEO do clube precisa meter a cara. E quando eu chego aqui e bato no Bruno Musi e critico o Bruno Musi por erros cometidos, eu preciso ter, no mínimo, isonomia para chegar aqui e quando há erros dentro do Cruzeiro, para apontar também, citar nomes. Porque eu entendo que foi acertada a demissão e assertiva a demissão. Não tinha outro caminho a ser seguido. Assim, sabe? Já não tinha clima, não tinha ambiente. Não tinha. Não tinha ambiente. E outra coisa, já foi iniciado uma conversa com o Renato Portaluppi. Deve ser ele mesmo. Uma pessoa do Cruzeiro me passou uma informação que não foi um negócio procurado, tá? Ninguém ligou pro Luiz Castro para falar com o Luiz Castro e tal, mas para tomarem ciência do que é o custo, 12 milhões de euros livres de impostos por ano, 1,5 milhão por cada título conquistados, 7 profissionais a tiracolo, sendo um dos 7 profissionais para cuidar da base. Vocês acham que o Pedro Lourenço vai entregar a base para um cara que nunca pisou no clube? Além disso, tudo que você falou, a situação do Luiz Castro é que ele quer literalmente as chaves do clube que ele entrar. Além dos custos, tá? Valor, qual era a informação que eu trazia quando o nome dele foi ventilado? Eu falei, ele não vem pro Atlético. Isso. Exatamente. É porque ele quer a chave de onde ele entrar. Ele quer cuidar, ele principalmente quer da base também, quer ter o controle do clube totalmente. Controle, e não quer palpite de fora, ponto, é isso. Então, todas essas questões precisam ser colocadas quando você vai atrás do Luiz Castro. O Atlético desistiu, e olha que tinha gente já dando como certo, e não deu certo. O Cruzeiro também foi lá para fazer uma pesquisada para entender quais são os movimentos que o Luiz Castro gostaria de ter se viesse para o Cruzeiro. E o nome do Renato Gaúcho, eu falo Renato Gaúcho o tempo inteiro, que eu sou velho. Não, mas tá tudo certo. Eu sou velho, eu vi ele jogando, então é por isso que eu falo Renato Gaúcho. Renato Portaluppi. Mas ainda falando sobre o Fernando Diniz, o caldo azeda, HG, por isso que eu falo da direção de futebol. O caldo azeda na coletiva depois do jogo contra o Juventude. Porque cara, eu de verdade que eu fiquei pensando aqui, velho, quem que foi demitido na 3ª rodada do Campeonato Mineiro? Eu já vi clássico derrubar. Mas 3 joguinhos? Mas pelo jeito que você tá falando, parece que você não tá de acordo? Você acha que tá errado? Eu estou de acordo, Everton. Desculpa que eu não entendi bem. Eu estou de acordo e o meu acordo, ele veio no dia 8 de dezembro. Eu lembro da gente trocando mensagem nos grupos e falando, gente, o melhor momento pra sair é agora. Se é pra sair, sai agora. E aí não. Aí pega o que o Diniz batia na tecla que precisava, ele teve e não conseguiu desempenhar. E aí que a gente fala, não é só, quando o Diniz falava, eu preciso de resultado, não era só resultado, tinha que ter desempenho. O time jogando da forma que tava, era uma piada. O que vimos no sábado, gente, é de um desconforto pro torcedor ou para qualquer pessoa que goste de futebol ver o time do Cruzeiro jogando. Marlon, o William, movimentação de meio campo, os jogadores no ataque batendo cabeça um no outro, e olha quem tava batendo cabeça, era Gabigol, Caio Jorge, Dudu, é muito nome grande pra você deixar bater cabeça. Eu só quero abrir um parênteses, assim, eu acho que o Marlon e o William estão muito mal, e aí não acho que é uma coisa que passa só pelo Diniz. O Gabigol tá fora de forma, eu particularmente não esperava o Gabigol já aparecendo. Voando, né? Não, porque ele jogou pouco no Flamengo, ele iria e vai demorar um pouco mais, mas também longe de ser, o Gabigol é uma contratação não acertada. Claro que não. O Dudu, mesma coisa, ele teve um ano difícil no Palmeiras, que jogou pouco, mas eu repito, Marlon e William são jogadores que vêm mal, ainda quando o Fernando Seabra era técnico, e aí a gente pode ponderar até quanto disso passa pelo Diniz e do resto do time, mas eu acho que individualmente são jogadores, foram substituídos aos 45 minutos, não voltaram para o segundo tempo. Enfim, só que isso agora fica no passado. Eu quero salientar mais uma vez, é correta a saída do Diniz
entre aspas, o departamento de futebol na figura do Alexandre Matos teve elementos para encerrar o trabalho no dia 8 de dezembro de 2024. Se não quisesse encerrar no dia 8, dia 9. O dia 9 de dezembro, o Diniz deveria ter sido demitido. Eu quero dizer, eu não acho que o Diniz respeita a opinião do Elton e de outros que pensam, a carreira dele virou o que virou por conta dos gols que o Valência perdeu. Eu não acho que é o fim de carreira pro Fernando Diniz. Não, eu também não acho. Acho que ele vai fazer bons trabalhos em outros clubes. Gente, mas às vezes as coisas simplesmente não acontecem. Eu acho que não ele precisa refletir o modo dele. Ele precisa, mas o departamento de futebol do Cruzeiro é quem precisa ter a maior reflexão, Sim, Elton. Muita valor. Quando terminou o Campeonato Brasileiro, eram 15 jogos, 3 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. E você não via nada de dentro de campo. Se ele tivesse conquistado a pré-Libertadores, HG, a pré-Libertadores, e ele precisava de somar 12 pontos em 33, ele soma 10. Não tô nem falando de vencer o Racing, que deu um banho no Cruzeiro. Não tem como imaginar. Não tem como imaginar o Cruzeiro vencendo aquele jogo. Só no imaginário do torcedor, que quando viu o Caio Jorge diminuir, teve esperança. Mas consiga a pré-Libertadores. Ele teria, sabe, alguma coisa em que se segurar. Então, o departamento de futebol do Cruzeiro comete um erro pra mim com a manutenção. Aconteça o que acontecer. O Cruzeiro pode ser campeão de todas as competições que disputada aqui até o final da competição. A gente tem que lembrar, eu pelo menos vou lembrar do erro de planejamento, do erro de tomada de decisão através da figura de Alexandre Matos. É que tem uma coisa que meio que alimentou a permanência do Fernando Diniz, sabe o que é? Isso que o Elton iniciou falando aqui. A esperança de que não. Quando o Fernando Diniz começa o trabalho em início de temporada, tem tempo de pré-temporada e tal, não precisa de tempo para adaptar o trabalho dele, etc e tal. Sabe o que mais me assusta? Ele começa o trabalho, ele permanece, então todo mundo já sabia do que ele gosta, da forma que ele gosta de jogar e tal. Mas o grupo não adaptou porque o grupo fritou ele. Não, porque na seleção que tem muita qualidade técnica, jogadores que assimilam muito mais rapidamente que o treinador pede ali, também ele não conseguiu. O Fluminense, que é um clube que ele conhece, que ele ajudou a montar aquele elenco lá, ele também não conseguiu. Ele levou pra lanterna, e se ele fica lá, possivelmente teria caído, né? E aí, ele vem para o Cruzeiro e ele emplaca o terceiro trabalho muito ruim. Então, eu entendo o que o Elton quer dizer e até, de certa forma, compactuo. Que quando fala de dar 2 passos para trás, é para repensar a forma de jogar, mas também a forma de conduzir o processo. Porque ninguém suporta trabalhar num ambiente que tem um superior que te trata mal, que te desrespeita, que te assedia, que não respeita o ambiente, que se acha o maioral, o fodão. Ninguém suporta trabalhar num ambiente assim. Então, se a questão da formatação tática é bem elaborada, ele entende muito bem, ele já deu mostras que ele consegue fazer, talvez a questão das relações dentro do clube é que precisa mudar. Porque ninguém quer ficar tomando esporro na frente dos outros. Ninguém se sente bem em ser desmoralizado, sabe? Diante de câmeras, diante de colegas. Porque a gente chega aqui e pede para que, se, por exemplo, se o Murilo, que é nosso diretor, tiver que, né, mandar aquela voadora, chama na sala dele, como ele sempre faz, fecha a porta aí, Everton. Tá preparado? Trouxe o hipoglós? É agora. Então é agora. E fala educadamente dentro da sala. Agora, esculachar, eu acho que isso tem sido um problema, tá? Eu não tô falando isso a esmo, não. Aleatoriamente isso surgiu no assunto, não. Os jogadores, mas é geração, cara, Tem que se adaptar. A minha geração é diferente da geração que veio posteriormente, que é diferente da relação da minha filha. Hoje, se eu olho pra ela com a cara mais assim, ai, pai. Então, é assim, cara. Jogador não suporta, e ninguém suporta, não é só lá dentro do futebol, não. Quem no ambiente de trabalho hoje suporta assédio, cara? Ninguém. Então, peraí. Mas você tá dizendo que o Diniz assedia? Eu não tô dizendo que ele assedia. Você tem informação. Mas a informação que eu tenho é que às vezes você passa do ponto pra dar a voadora nos caras. E jogador suporta isso. A história do Perninha, por exemplo, seria um exemplo. Ali foi meio que o fio, né? Então, mas você puxou aquilo ali, só um novelo. As histórias que você tem são similares à do Perninha?
Que incomoda muito, de esculachar, de chamar atenção, mas assim, de uma forma muito. Mas você tá levando para outro lado. Ele é psicólogo, hein? Pois é, cara. Esse que é o problema. Ele tem formação acadêmica, ele é psicólogo. Só que ele ainda não entendeu. Então, quando o Elton fala, que eu compactuo, que tem que dar 2 passos atrás, talvez é mudar a questão dele se relacionar com os jogadores e também. Talvez até, Valor, ou mudar mesmo, de ideias mesmo. Mudar de ideias. Eu acho que ele não vai. Mas como não? Aqui, mas vamos lá. Eu acho que todo treinador é normal, ou todo profissional é normal passar por mutações. Ninguém nasceu de um jeitinho e foi terminar do mesmo jeitinho, a forma de jogar. Eu vou dar um exemplo do Tele Santana. O Tele Santana é considerado um dos maiores treinadores que passaram por aqui. O treinador Tele Santana de 71 é um treinador diferente do treinador de 82 na seleção brasileira, é diferente do treinador de 86 na seleção brasileira e é um treinador totalmente diferente desses que nós colocamos e com ótimos trabalhos, independente se veio título ou não, o treinador que pegou o São Paulo em 1991. Então são situações que fazem 3 finais de Libertadores seguidas. Não, Valor, eu estou falando do maior de todos. Eu estou falando de um gênio, mas que ele se moldou. Por exemplo, em 82 ou em 86 tinha a situação do ponta, que ele não usava. Em 82 ele utilizava. Em 91 ele já mudou a configuração da forma do São Paulo jogar. E tudo se criou, tudo se mudou. Eu não estou fazendo comparação nenhuma de Diniz com Tele Santana, viu, gente? Por favor, eu só estou dando exemplo de treinadores que se moldaram, se modificaram e se adaptaram ao momento. Eu acho que hoje o Fernando Diniz, ele precisa repensar o modo dele de pensar futebol. São 11h34. O Daniel Abreu acabou de me mostrar aqui que o Vitinho foi anunciado agora lá no Goiás, só a título de informação mesmo. E a gente continua falando sobre essa demissão do Fernando Diniz. Para você que está chegando agora, aliás, muito obrigado pela grande audiência, não só nos 89.5, mas também no nosso canal no YouTube, no youtube.com/TV Band Minas, números espetaculares para um projeto que hoje completa a sua segunda semana. A gente abre a segunda semana de um projeto. Então é um envolvimento de todos que estão aqui dentro do estúdio e lá fora, sabe? Mas principalmente pela casa, por ter acreditado na ideia, números muito expressivos, e agradecer mais uma vez aqui a produção do Bruno Amorelli, o Daniel Abreu, que dá uma força incrível aqui na mesa, é um cara que se envolve muito, baita de um moleque também, e aí eles entendem quando eu chamo de moleque, porque é simplesmente um jovem. Menino bom, o Daniel Rosa também, que é uma figura espetacular, e o Luiz Felipe Ferreira, que é o Nath, que é uma figura muito doce, muito generosa e muito atenciosa com a nossa demanda aqui. Muito obrigado a todos e a você que está do outro lado. Nós vamos começar a registrar daqui a pouco as mensagens. Agora não tem como eu fugir da pergunta. Eu vou mandar no seu peito agora. Renato Portaluppi te agrada? Não me agrada. Como da mesma forma eu disse que o Fernando Diniz me agradava quando foi essa pergunta lá em setembro, me agradava, não conseguiu desenvolver o trabalho. Agora, não me agrada. O Renato Gaúcho, ele fez, o Renato Portaluppi fez o trabalho, o último trabalho no Grêmio, 22, né, com o Luiz Soares. Era um time 23. Foi 23 o ano do Soares? Isso, Soares 23. 23 o trabalho do Renato Portaluppi. Levou o Grêmio a brigar pelo Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas. O Luiz Soares fez um Campeonato Brasileiro que dispensa comentários. O Renato Gaúcho, que tem um histórico de começar muito bem nas suas equipes. Por que você não perguntou, tá, HG, mas eu tô indo além. Por que é um nome que não te agrada? O Renato Gaúcho, quando os problemas começam a aparecer dentro do campo, com as equipes dele, ele começa a se ocupar de desculpas, diferentes das desculpas do técnico Fernando Diniz, é verdade, mas ele começa a apontar em outras direções que não são a direção do campo, né? É um técnico, repito, né? Tem a mesma alcunha, é até bem mais vencedor do que o Fernando Diniz na carreira, mas não me agrada. Vamos aguardar se será a escolha mesmo do departamento de futebol do Cruzeiro. Importante é que, para muito além do discurso de o Renato é um técnico boleiro, é um cara que é capaz de lidar com o vestiário, com Gabigol, Dudu, trabalhou com o Wallace, com o Mateuzinho no Grêmio, foi campeão. Gente,
esse discurso, ele pertence e pode ser admitido pelo torcedor. O CEO de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, tem que ir para muito além disso na análise. Renato, olhe o nosso elenco, se for o Renato de fato. Olha as características do nosso elenco. Gostaríamos que o Cruzeiro jogasse dessa forma. Você acha possível com essas características que temos aqui? Sim, acreditamos então em você e no seu trabalho. Porque se for apenas pelo currículo, a gente viu o que acabou de acontecer com o Fernando Diniz, que chegou no ano de 2024 e era o técnico campeão da Libertadores no ano anterior. Por isso a gente precisa ter, por isso a gente precisa ser comedido nessa caminhada. O que se sabe é que o nome do Renato Portaluppi agrada ao Pedro Lourenço, o Alexandre também tem uma ótima relação com ele e tal. Que agrada. Por quê? Eu queria saber convicções esportivas. Eu não queria saber de amigo, é parceiro, é um gente boa que toma vinho no final de semana, não. Eu quero saber questões esportivas. Se olharmos para o mercado hoje, porque há uma tendência de que não seja um treinador gringo. Eu falei do Luiz Castro aqui, uma sondagem de valores, e isso assustou muito. Essa sondagem, e tem outra coisa também. O que você disse foi o que mais pegou. Bom, eu quero a chave do clube. Sim. A chave do clube é o cacete. Ninguém vai entregar a chave do clube. Essa informação isso é uma verdade. Informação. Aqui ninguém se cria aqui dentro. A questão do técnico gringo também é uma coisa, isso é informação também. O que pesa é a demora nas negociações. Então, como o Cruzeiro já quer o mais rápido possível, eu acho que ele pode ir na bola de segurança. E a bola de segurança, ela pode sim ser o Renato porque Portaluppi. O Tite não pisaria no Cruzeiro. O Renato Portaluppi. Tem dois problemas aí. O Gabigol é o principal. O Gabigol é o principal e o segundo. E que me informaram. O Pedrinho brincou com isso na apresentação do Gabigol. Me informaram também que além da questão com o Gabigol, que o Tite, não sei se procede. Tive a oportunidade de perguntar que o Tite também não bate muito bem com o Pelai. HG, na coletiva de apresentação do Gabigol, o Pedrinho fez a brincadeira. O Gabigol só aceitou vir porque só não viria pra cá se tivesse um outro treinador aqui. Aí o Gabigol mesmo comenta na coletiva, falando assim, realmente, isso, é o Tite. É o Tite. Então, sim, o Tite esquece. A minha preocupação com o Renato Portaluppi é só a última impressão que ele deixou no Grêmio. Eu acho que foi um último trabalho muito arrastado, com muitas dificuldades. Ele não conseguia entregar desempenho da equipe, não conseguia os melhores resultados, passou inúmeras dificuldades na temporada. E outra, ele se tornou mais um colega de trabalho do Egon, do Winston, do Ray, do Peter. Eu tô falando dos caças-fantasmas. Ele começou a caçar fantasma pra tudo quanto é lado. A imprensa era o grande problema. Isso, né? Em toda a coletiva dele, ele tava lá com a arma lá de electoplasma, né, Valor? Para pegar e jogar raio na imprensa que estava sentada na sala de coletiva. Então o Renato se tornou um caça-fantasmas absurdo. Então só esse último recorte do Renato eu não agrado. Mas não cabe a mim, tem um funcionário lá que chama Alexandre Matos que ganha muito bem para isso e que ele faça a melhor escolha e que não vacile como vacilou lá no dia 8 de dezembro. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Deleon, que é um músico, saxofonista, curador musical, torcedor do Botafogo, tá agora na Tijuca assistindo a gente, pertinho do Maracanã. Ele tem uma conta no Instagram que eu sigo, que eu gosto muito, chamado Cantinho da Black Music, e tá assistindo a gente e falando que o programa tá muito legal. Então, Deleon, obrigado. Viva o Rio de Janeiro, obrigado. Viva o Cantinho da Black Music. Então, quem gosta de Black Music, como eu, Cantinho da Black Music lá no Instagram, segue lá e dá uma força para esse trabalho incrível do Deleon, que é um tremendo de um músico espetacular. Bom, são 11h41, o Daniel Abreu separou algumas mensagens aqui e é necessário que a gente abra espaço também pro torcedor, no Grita Torcedor, de ouvir alguns áudios, posicionamento da torcida do Cruzeiro com a demissão do técnico Fernando Diniz. Aliás, eu sinto aqui, deu uma rodada rápida, uma stalkeada. Sabe aquele negócio assim, sabe aquele alívio? Sabe, ufa. Como diria Humberto Gessinger. Alívio imediato. Exato. Então, assim, a torcida do Cruzeiro, eu recebi algumas mensagens aqui, e aí as notificações vão pipocando na tela, mas um alívio, um negócio impressionante. Parece que o Cruzeiro ganhou um título. Enfim, Grita Torcedor no ar aqui no Band News na área. Grita Torcedor. Bom dia, o time do Cruzeiro precisa de um treinador mais capacitado.
Fernando Diniz conseguiu derrubar a seleção brasileira, Fluminense, e agora estão trazendo Renato Gaúcho, que quase derrubou o Grêmio. Sou um treinador mais novo e mais capacitado. Esse é o Guimarães. Que não é meu parente, não. Final 8819. Falando em treinador, ontem eu tive a oportunidade, porque eu tava voltando de São Paulo pra cá e comecei a receber contatos de colegas dizendo que é esse papo de Carpini, eu não sei de onde surgiu isso, mas aí eu fui mexer, não custa nada, né? Aí eu fiz contato com uma pessoa ligada ao Carpini que falou assim, nossa, estranho, você já é o segundo que me pergunta hoje, não tem nada, nenhum contato, nada de Carpini e tal. É porque o nome dele ventilou numa outra oportunidade, quando ele ainda estava no Juventude. Foi em outra oportunidade, em um outro Cruzeiro, é uma outra época, ainda era com o Ronaldo. Eu acho que pode ter surgido alguma situação desse jeito. Foi quando aconteceu a demissão do Zé Ricardo. Isso. O Carpini foi um nome propício. Porque o Guimarães que enviou essa mensagem aqui, que não é meu primo, ele fala de treinador jovem, com ideias mais atualizadas e tal. Eu não vejo tanto por esse lado, não, mas respeito a opinião do Guimarães. O lance é o que o Cruzeiro quer para que a maneira que o time jogue, o que o elenco pode oferecer e a maneira que o técnico trabalha. Ponto. Vocês têm alguma ideia na cabeça? Chegaram a pensar em algum nome? O mercado tá escasso agora. Muito. Isso é um fato. É o ser criativo, e aí cai naquilo que eu tinha te falado, que foi a primeira informação que eu recebi, que o Cruzeiro teme por buscar alguém no mercado do exterior por causa da demora que acontece nessas negociações mais complexas e precisaria de uma bola de segurança. Quando você não tem essa ideia ou esse objetivo de ir atrás de um nome lá fora, então fica ainda... cobertor fica mais curto. Mas o próximo técnico, ele tem uma grande vantagem com relação à própria chegada do Fernando Diniz. O nível inicial para fazer melhorar tá muito embaixo. Sabe um rio como o nível da água tá quase seco ali? Porque, cara, tá muito baixo. Você assinaria a volta do Pesolano? Eu assinaria. Você assinaria, Elton? Assinaria, e eu acho que muito torcedor do Cruzeiro assinaria junto com a gente. Dá pra colocar uma enquete aí no nosso YouTube, dá, Daniel? Coloca aí uma enquete aí, se o torcedor assinaria aí ou aceitaria a volta do Pesolano. Eu tô falando isso, mas não é porque tem alguma coisa com o Pesolano não, tá, gente? É só porque o Daniel, o Bruno Amorelli, nosso produtor, separou alguns nomes aqui e tal, que estão no mercado, enfim. O Renato Portaluppi é o principal nome, né? Que pode pintar no Cruzeiro. Você tem o Tite, nós já falamos dele aqui, você tem Antônio Oliveira, o Carlos Queiroz, que é português também, não querem gringo, né? Luiz Castro. O Luiz Castro, o próprio Milito, Crespo, Wagner Mancini também, está de brincadeira, né? Mas tá no mercado, né? Crespo tá no mercado? Ele não tá empregado mais não, eu acho que ele saiu agora, né? Algumas semanas. Árabe, né? Rafael Paiva. Mas sabe por que eu assinaria, HG? Não é por conta Se você tivesse que optar pelo Pesolano ou pelo Renato Portaluppi? Pesolano. Por conta das características que eu já vi empregadas pelo Paulo Pesolano, com menos recursos técnicos, eu acho que esse elenco ofereceria a capacidade dele. Pesolano ou Milito? Pesolano. Tá vendo? É nome que tá no mercado. Bom, essa de que o Cruzeiro não quer gringo procede, tá? Isso não é uma onda, não. É verdade. O Valuzeiro também tem essa informação, né, Valu? Que eles não querem gringo. A informação que eu recebi é essa que eu expliquei. Eles querem resolver isso o mais rápido possível e temem por uma negociação longa se for tentar no exterior. Foi essa a informação que eu recebi. Tinha ela ontem. Enfim, são assuntos em destaque e a gente, já no início do programa, antes de entrar no ar, pouco antes do nosso Band News na área, a informação da demissão do técnico Fernando Diniz. Ontem, logo depois do jogo, já houve uma conversa, Daniel Abreu trouxe essa informação aqui de uma possível demissão logo após a partida, e o pessoal, não, dá uma segurada, vamos esperar, a poeira baixar e amanhã a gente faz uma reunião e toma essa decisão, e aí então o Cruzeiro acabou de anunciar há cerca de 45 minutos a demissão do técnico Fernando Diniz. Reafirmo que Renato Portaluppi é até agora o tal do ficha 1 na lista, né? Então a ficha 1 leva o nome de Renato Portaluppi. Se será o Renato ou não, eu sinceramente não posso cravar. O que se sabe é que o Pedro Lourenço gosta muito do Renato,
e o Alexandre Matos, que é o CEO de futebol do Cruzeiro, não coloca nenhuma restrição ao nome do Renato Portaluppi. Então a gente vai esperar esses movimentos aí para informar aqui na Band News FM. Deixa eu só ver se tem uma atualização aqui. Recebi uma informação agora que de fato o Renato Portaluppi foi procurado. A informação atualizada agora, acabou de chegar. Realmente foi procurado. Só observar que em mais um ano o Cruzeiro não consegue estancar a sangria das trocas de técnicos, né? O último técnico exatamente que começou um ano e terminou o ano no Cruzeiro foi o Pesolano em 22, depois em 23 o Cruzeiro ainda começa com o Pesolano, troca pro Pepa, vai pro Zé Ricardo e termina com o Seabra e Altuori. Em 24 começa com Larcamon, volta pro Seabra, termina com o Diniz e agora em 25 começa com o Diniz e já troca para o Renato Portaluppi ou algum outro técnico. Isso precisa ter um fim em algum momento, HG. Minas Gerais está virando uma festa, pro né? bem do planejamento do futebol do Cruzeiro. Eu não acredito que um clube consiga perseverar e alcançar resultados esportivos mais rápidos com esse nível de rotação no comando técnico. Olha só, vamos pro trânsito então rapidamente e a gente destaca o trânsito com o Guilherme Lara, um rápido intervalo, não saia daí, daqui a pouco na volta a gente segue falando do assunto do dia, a demissão do técnico Fernando Diniz e obviamente já no próximo bloco a gente passa também por mais um empate do Atlético, que até agora não venceu na temporada e só fez 2 golzinhos. Daqui a pouco a gente volta e segue no assunto, até já. Caminho. A Avenida Cristiano Machado é o destaque negativo deste momento. Há lentidão nos 2 sentidos, nas proximidades do trevo do Guarani por conta de obras no cruzamento com a Avenida Valdomiro Lobo, que causa um estreitamento de pista. No sentido bairro, a lentidão já reflete no encontro com o anel rodoviário. No sentido centro, o motorista reduz a velocidade na altura da estação Floramar. Quem pode desviar tem a dobradinha Antônio Carlos e Pedro I como alternativa, ambas com boas condições nos 2 sentidos. Virada Fiat no mês inteiro de janeiro, as melhores ofertas para você começar o ano de Fiat Zero. Corra para uma concessionária ou acesse ofertas.fiat.com.br. Você ouve Band News na área Minas. Unifenas, a melhor universidade privada de Minas, entre as 10 melhores do Brasil.